Olá, meu nome é Diego, estarei nesse momento então apresentando o subprojeto 3 da disciplina de Controle de Sistemas Lineares 1 ministrada pelo professor Vergara. Nessa apresentação estarei tratando da análise da estabilidade e de erros estacionários, devido à entrada, à referência e também devido a perturbações externas. Então, de forma geral, irei tratar da introdução, do tema e dos objetivos. Após, irei tratar sobre a bibestabilidade e estabilidade assintótica, critérios de estabilidade, no caso de Routh-Hurwitz, erros estacionários devido à referência, e em seguida erros estacionários devido a perturbações, por fim, as considerações finais. Então, inicialmente irei então realizar uma explicação teórica da estabilidade externa ou estabilidade bibo, estabilidade interna ou estabilidade assintótica, a relação entre a estabilidade interna e a estabilidade externa, o critério de Routh-Hurwitz para analisar a estabilidade ou não de um sistema, e em seguida a análise dos erros estacionários devido à referência e devido a perturbações. Então toda essa explicação teórica e esse tema da forma que vai ser tratado, será junto com a aplicação em um sistema de piloto automático de um carro para o controle de velocidade, que foi modelado aí já nas aulas anteriores e depois foi feita uma compensação no último subprojeto. Projetado um compensador PID no caso, A fundamentação teórica é o livro do LAT, Sinais e Sistemas, e o livro do NISE, de controle, e as aulas do professor José Vergara. Então, o que seria a bibestabilidade? Aqui a gente está olhando para a estabilidade externa do sistema, ou seja, a gente vê uma caixa preta e analisa somente os terminais de entrada e saída. Ou seja, uma entrada limitada vai implicar numa saída limitada. Se isso acontece, o sistema é bibestável, ou seja, bounded input, bounded output, em inglês, Essa estabilidade, então, a gente está olhando só para a caixa preta ali, não está olhando para o que tem dentro. O que acontece? O sistema ele pode ser estável, estável bibo, bibo estável, mas não estável assintoticamente, como a gente vai ver mais para frente ali. E por isso acontece pode acontecer um cancelamento de polos, por exemplo, quando se fecha uma malha, no sistema em malha aberta ele pode ser instável, mas quando você fecha a malha ele fica estável, como a gente vai ver no exemplo. E isso é um sistema que é bibestável, mas é um sistema que não é estável assintoticamente. Então, o que é a estabilidade assintótica? Segundo a definição do LAT, um sistema é assintoticamente estável se todas as raízes características estiverem no SPE. Se existe pelo menos uma raiz no SPD, o sistema é instável assintoticamente. Então, olhando lá para dentro do sistema, para a função de transferência, de dentro do sistema. Se ela possui polos, raízes, polos que estão no SPD, algum polo no SPD, então o sistema é instável. Qual é a relação, então, entre a estabilidade interna e externa? Como eu já falei, um sistema ele pode ser bibestável, mas não necessariamente ele tem que ser estável internamente. Então, mas o contrário é verdadeiro, O sistema é estável assintoticamente, ele será, estável, terá estabilidade bibo. Vamos analisar então agora a estabilidade para esse diagrama de blocos aqui, que é daquele sistema de piloto automático que foi modelado no subprojeto 1, e compensado, ou seja, projetado o compensador PID no subprojeto 2. Então vamos analisar a função de transferência em malha fechada dele. Aqui eu estou considerando essa função de transferência em malha fechada de tudo isso aqui, Então eu estou considerando isso aqui como uma única função de transferência. Foi feito isso no MATLAB, ele simplifica e já traz direto essa função de transferência aqui, que é o que a gente vai analisar vai colocar lá no MATLAB para analisar a estabilidade. Então o diagrama de polo e zero, malha aberta e malha fechada, a gente vê que tanto em malha aberta quanto em malha fechada as raízes estão no SPE, então isso a condição está satisfeita para que o sistema seja estável. Se a gente olha a resposta do sistema em malha aberta e compensado, já também considerando, na verdade aqui é em malha fechada, mas sem compensação, e em malha fechada com a compensação PID, utilizando o controlador, a gente vê que o sistema ele vai tender a um valor finito, e esse valor finito é devido à referência lá, que a referência seria 50, e ele vai tender a 50. Então a resposta natural tendeu a zero aqui à medida que o tempo vai aumentando, A gente vê que
só tem a contribuição da resposta forçada, ou seja, a resposta devido à entrada. Bom, então, falando um pouco de critério de estabilidade, né, de Routh-Hurwitz, o que seria esse critério? Às vezes é difícil saber qual que é a posição, quais são os valores dos polos aí do sistema. Às vezes é muito complicado de calcular ou a gente não conhece, né? Não conhece certinho ali a característica. Se isso acontece, a gente precisa utilizar a gente pode, né, na verdade, utilizar um critério de Routh-Hurwitz, que ele diz quantas raízes estão no semiplano esquerdo, quantas raízes estão no semiplano direito e quantas estão no eixo J-ômega. Né? Se a gente tem somente raízes no semiplano esquerdo, a gente tem que o sistema é estável. Se tem no semiplano direito, a gente tem que o sistema é instável. E se no eixo J-ômega, né, ele é marginalmente estável. Vale dizer que o critério ele não garante a localização dos polos, né, o valor exato ali, somente onde eles estão, né, se é no semiplano esquerdo, direito ou no eixo J-ômega. Além disso, a gente pode utilizar o critério também para encontrar um valor de K, né, uma constante ali, um ganho, né, um ganho K, que faz com que o sistema ele torne-se estável. Se ele é instável, ele torne-se estável. Existem casos especiais. Vale dizer também aqui que eu não vou, nessa apresentação, né, explicar ao detalhe, como que constrói a tabela. Simplesmente eu vou estar dando uma visão geral ali do que é esse critério, qual que é a utilidade dele. Né? Então também existem casos especiais do critério de Routh-Hurwitz, que pode ser um zero na primeira coluna e uma linha inteira de zeros. Né? Tem a ver com o tipo do polinômio lá, enfim, se é par, né, se é ímpar, é nesse sentido que vai acontecer isso aqui. Né? Mas não vou abordar isso a fundo. Então a gente utiliza o critério de Routh-Hurwitz para dizer quantas raízes estão em cada semiplano do plano complexo S. Né? Vamos então analisar agora os erros estacionários devido à referência. Então, primeiro, o que é um erro em regime permanente? Ela é a diferença entre a entrada, o valor ali que fica de diferença entre a entrada e a saída para uma determinada entrada de teste. Pode ser um degrau, pode ser uma rampa, pode ser uma parábola. E esse erro em regime permanente é aquilo que permanece quando o transitório acaba, né? Ele pode ser nulo, ele pode ser infinito, ele pode ser constante. Isso depende, né, do tipo de característica do sistema. Então, aqui vamos ver as entradas de teste. Né? O que seriam essas entradas? Um degrau, uma rampa, uma parábola. Qual que é a utilidade delas? Né? E a gente utiliza o degrau para ver qual que é a capacidade do sistema em se posicionar em relação a um alvo estacionário ali. Né? Ou seja, qual que é a capacidade dele seguir a referência. Utilizamos esse degrau. Na nossa modelagem, no nosso sistema de piloto automático, no momento a gente está utilizando essa entrada de teste, que é o degrau. Né? A rampa, então, a gente analisa a capacidade do sistema ele em acompanhar, né, um sinal que é linearmente crescente. Né? E uma parábola é para a gente verificar a capacidade de acompanhar, né, um alvo, algo que está acelerando conforme o tempo. Né? Por isso que a gente tem uma parábola, que representa uma aceleração constante. Bom, então, sabendo disso, né, as constantes de erro estático. Para uma entrada integral, então, o U de t, a gente tem esse é o valor do erro em regime estacionário, 1 sobre 1 mais Kp, né, onde o Kp é o limite para S tendendo a zero de G de S. Temos para uma rampa, t e assim vai. Né? Temos 1 sobre Kv aqui no caso, que é a constante de velocidade, constante de posição e uma constante de aceleração. A gente vai aumentando o grau do limite, do S do limite aqui, né? Por que é utilizado isso, né? Porque a gente vai utilizar, dependendo o tipo de entrada do nosso sistema, a gente quer que o erro seja nulo. Né? Então, a gente vai ter que utilizar um compensador ali, caso não exista os integradores ali na função de transferência do sistema. Então, a gente vai ter que utilizar uma compensação ali para fazer com que o erro torne-se zero ou torne-se constante muito pequeno, né? Algo assim. Para isso, então, é necessário que a gente saiba o tipo do sistema. O que seria o tipo do sistema? Ele é o valor do n, ou seja, do expoente do integrador que está no denominador no caminho na verdade, o número, né? O expoente
dos integradores que estão no caminho à frente. A gente pode ter o integrador de tipo 0, né? Ou seja, um s elevado a 0, que é 1, então a gente não tem integrador. A gente pode ter um integrador simples, né? S elevado a 1, 1 sobre S elevado a 1, então a gente tem um integrador. E assim vai, né? Então, se a gente tem uma entrada integral, a gente precisa que o nosso sistema ele seja do tipo 1, né? Por que ele seja do tipo 1? Porque se ele for do tipo 1, esse Kp será infinito, quando a gente aplicar o limite. E isso, esse Kp infinito, como aqui o erro é 1 sobre 1 mais Kp, né? 1 sobre infinito, vai ser 0. Então a gente tem um erro nulo. É isso que acontece no nosso sistema, né, do piloto automático. Para uma rampa a gente precisa de um KV infinito, ou seja, a gente precisa de um integrador de ordem 2 e assim por diante, né? O tipo do sistema para que o erro em regime permanente seja nulo ou não. Né? Vamos analisar então os erros devido à referência no MATLAB. Então aqui no MATLAB temos análise dos erros de regime permanente para entrada integral em rampa e parábola para o nosso sistema de piloto automático. Né? O que a gente precisa? Que se a gente tem uma entrada integral, o nosso KP é infinito e o nosso erro de regime permanente é 0. Então tem um script tudo certinho, né? Esse script ele foi baseado no livro do Nise, tem lá no final alguns scripts para analisar a estabilidade, ele foi baseado lá. Se a gente tem uma entrada em rampa aqui, vai acontecer um erro no sistema, vai ter um erro constante, né? E se a entrada é em parábola, a gente vai ter um erro infinito para esse sistema de piloto automático que foi modelado anteriormente. Então, erros estáticos devidos a perturbações, sistemas de controle em malha fechada são utilizados para compensar, né, possíveis perturbações externas ali, né? Então, temos aqui o diagrama de blocos do sistema de controle de piloto automático, né, sistema de controle de velocidade. Temos aqui o bloco separado do controlador da planta e aqui uma perturbação inserida aqui, né? Então, o erro em regime permanente, ele é a soma das contribuições do erro em regime permanente e do erro devido à perturbação, né? Se a gente não tem uma perturbação, o erro em regime permanente é somente o devido à referência. Temos aqui as equações. Vamos dar mais atenção para o ED, né? Se a gente simplifica tudo isso aqui, a gente vai chegar em algo como 1 sobre G2 de S, né? A gente vai dividir S vezes G2 de S. Então a gente vai ter esse termo aqui embaixo do 1, né? Esse valor vai tender a 0, a gente quer que ele tenda a 0. Para que esse valor todo tenda a 0, a gente precisa que esse segundo termo aqui, que vai ficar limite de S G1 de S, né? Que vai cortar esses dois aqui. Tendendo a 0, a gente precisa que isso seja infinito. Para que isso seja infinito, a gente precisa ter um integrador aqui no controlador P e D. Então, se a gente tem um controlador P e D, a gente vai rejeitar uma perturbação do tipo 1, né? Que é um degrau aqui. Bom, então, como foi analisado anteriormente nesta apresentação, o nosso sistema de piloto automático modelado e controlado, ele é estável. A gente tem os polos no SPE. Ele não possui um erro de regime permanente, que a gente tem um integrador devido ao controlador P e D, né? Aqui. Então aqui tem um integrador. A gente é capaz de rejeitar perturbações do tipo de degrau, né? E também a nossa entrada do sistema é um degrau. Se for uma rampa, vai ter um erro em regime permanente. Se for uma parábola, o erro em regime permanente vai ser infinito. Então, essas são as referências. Agradeço a atenção.